Então, eu tentei fazer uma espécie de uma interação entre as palavras e os conceitos que a autora trouxe e, ao mesmo tempo, eu fazendo algumas contribuições, estabelecendo alguns contrapontos. E aí os irmãos, no final, vão poder perceber o trabalho que eu tentei fazer e vão poder interagir também um pouquinho comigo. Então, o capítulo 9 chama-se Dispondo-se a Obedecer. Então, o capítulo 9 ele trata da questão da obediência. E a palavra de Deus possui muitos exemplos de obediência, de pessoas que tiveram um caminhar íntegro com o Senhor, mas a autora faz uma escolha, um recorte, citando Maria de Betânia. E eu achei um exemplo muito apropriado, como alguém que viveu nesse mundo e obedeceu ao Senhor Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus elogiou publicamente a obediência dela, dizendo que entre ela e a irmã dela, ela, a Maria de Betânia, havia escolhido a melhor parte. Vocês lembram muito bem o que essa história conta. E, meus irmãos, o objetivo do capítulo 9 é trabalhar aquilo que os teólogos e também os filósofos chamam de volição. Isto é, aquela área, aquela faculdade da nossa alma por meio da qual nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas. Vocês sabem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e dentre muitas bênçãos que a imagem e semelhança de Deus nos trouxe, foi, primeiro, a capacidade de pensar, segundo, a capacidade de sentir, e terceiro, a capacidade de tomar decisões. Então, é isso que a autora chama de volição. Então, volição é aquela habilidade que nós recebemos do nosso Deus, que nos permite fazer escolhas por meio de reflexão. Então, os seres humanos são os únicos que receberam essa faculdade do Senhor. E a volição, irmãos, ela não trabalha sozinha. Ela normalmente interage com outras faculdades da nossa alma. Por exemplo, as nossas escolhas são afetadas pelos nossos pensamentos, as nossas escolhas são afetadas pelos nossos desejos, ou, para usar aqui um pouco o C.S. Lewis, a nossa volição ela é afetada por aquilo que nós chamamos de sentimentos, ou o Lewis chama de afetos, que seriam os nossos amores, seriam aquelas coisas às quais nos afeiçoamos. Então, quando nós tratamos de volição, nós estamos pelo menos andando em duas áreas: os nossos afetos por Deus e os nossos afetos pelos pecados. E as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, normalmente vão acabar demonstrando os tipos de sentimentos e afetos que estão nos controlando. Antes da gente prosseguir, é importante recordar, meus irmãos, que a capacidade de decidir, ou a volição, é uma grande bênção de Deus. Ela foi dada ao nosso pai Adão, ainda no Jardim do Éden. Vocês lembram muito bem da história. Deus falando para ele: olha, de todas as árvores do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Então, a partir daquele momento, o Adão estava utilizando a sua volição. Ele tinha que tomar uma decisão entre obedecer a Deus ou desobedecer ao Senhor. Os irmãos sabem muito bem que ele escolheu desobedecer ao Senhor, e esse pecado dele afetou a sua faculdade de volição. E nós, como herdeiros dele, nós herdamos uma volição que foi deformada pelo pecado. Se vocês olharem comigo, uma passagem bíblica muito significante de Romanos, capítulo 8, versículo 7, a gente tem aqui um versículo que fala o estado da nossa volição após o pecado. Então, estou lendo Romanos capítulo 8, versículo 7. O apóstolo Paulo disse assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A palavra pendor aqui significa inclinação. Então, ele está falando que, naturalmente, os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles
pendem para a rebelião, para a inimizade contra Deus. Ele não quer se sujeitar à lei de Deus. E por que nós somos assim? Nós somos assim porque somos pecadores. Romanos 5,12 diz que aquele pecado que o Adão cometeu não foi só um pecado dele, mas foi um pecado que se transmitiu para toda a raça humana. Então, o fato, meus irmãos, é que hoje nós continuamos a escolher. Nós continuamos tomando decisões. Mas o problema é que as nossas decisões, agora, as decisões são afetadas por um conjunto de sentimentos, de afeições, de inclinações, de desejos que estão contra a lei de Deus. Então, se eu fosse resumir tudo isso, eu diria que nós continuamos a escolher, mas hoje nós temos que escolher entre Deus e o mundo, ou entre Deus e a carne, ou entre Deus e o diabo, e as nossas afeições naturais, elas são inclinadas para o mundo, para a carne e para o diabo. Nós percebemos isso com muita clareza no Antigo Testamento. A autora até faz questão de mencionar uma fala de Josué, lá no capítulo 24, dizendo aos israelitas que eles não poderiam obedecer a Deus. Então, o próprio Josué, que havia convivido com o povo de Israel durante todo o ministério de Moisés, e viu o modo como o povo se comportou no deserto, todo o tempo andando distante do Senhor, se rebelando contra o Senhor, ele mesmo chega a essa constatação, que eles sempre escolhiam a idolatria, eles sempre escolhiam aquilo que estava em oposição a Deus. E nós, meus irmãos, somos do mesmo jeito, infelizmente. Nós nos apaixonamos por aquelas coisas que nós sabemos que irão nos destruir. Nós somos mais atraídos para o pecado do que para a santidade. Vocês lembram bem aquela fala de Deus para Caim? Quando ele estava naquela luta interna, Deus falou para ele assim: se você não se cuidar, que eu estou parafraseando a história, se você não se cuidar, o seu pecado jaz à porta. Então, é como se Deus estivesse alertando ele para o fato de que ele estava com um pecado muito próximo dele. E Deus diz assim: e o teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus está falando que ele tinha uma inclinação natural para a maldade, ele estava devotando as suas afeições para aquele desejo de matar o seu irmão, e Deus diz a ele: você precisa cuidar desse desejo. Então, nós vivemos nessa mesma condição. Nós temos uma volição, nós continuamos tomando decisões, mas as nossas faculdades da alma, que ajudam a formar os nossos padrões de decisões, essas faculdades foram deformadas pelo pecado. E a situação é bem pior do que isso, porque nós não apenas temos uma capacidade de decidir que foi deformada pelo pecado, mas o próprio pecado reforça essa disposição de continuar pecando mais ainda. Essa é a nossa grande miséria espiritual. Então, eu trabalho muito com aconselhamento bíblico na igreja e eu percebo que existe sempre um padrão. Esse padrão funciona mais ou menos assim: o pecado reforça o pecado e abre a porta para outros tipos de pecado. Então, é como se uma pessoa começasse com pequenos pecados. Aqui eu peço licença para vocês para usar a expressão pequenos pecados. Eu não estou querendo fazer aquela distinção de pecadinho, pecadão, mas eu reconheço, e acho que vocês também, que há certos pecados que são muito mais vis, que eles possuem uma carga de maldade ainda maior. Então, é essa distinção que eu estou fazendo aqui. E o que eu tenho percebido na experiência ministerial é que esses pequenos pecados, eles vão passando por debaixo da porta do nosso coração e eles destravam a porta da nossa alma para que cometamos piores pecados. É isso que eu quero dizer quando eu estou afirmando que a nossa volição se vicia em pecar. Esses hábitos pecaminosos, eles tanto reforçam os pecados que nós continuamos cometendo todos os dias,
como também eles abrem as portas para outros tipos de pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que se ira e ela continua permitindo que aquele pecado se repita na sua vida, ela não trata aquele pecado, a tendência dela é que a ira vai se tornando cada vez mais comum, a sua consciência vai ficando cauterizada, mas não para aí. O fato é que a ira vai abrindo portas para outros pecados, como a amargura, a murmuração e, em alguns casos, até mesmo a violência. Então, uma pessoa, por exemplo, que se vicia em pensamentos impuros, a tendência é que esses pensamentos impuros vão se retroalimentando e logo, logo a pessoa parte para as redes sociais, começa a olhar pornografia e aquilo vai deformando a sua alma até chegar ao ponto de um adultério, de uma fornicação ou algo do tipo. Então, irmãos, entendam bem o que eu estou falando aqui em síntese. É que o problema da nossa volição não tem a ver apenas com o que nós recebemos de Adão. Nós recebemos de Adão, de fato, uma volição completamente disposta pelo pecado. Mas a grande verdade é que nós continuamos a reforçar esses hábitos pecaminosos ao longo da nossa vida, e isso vai fazendo com que as nossas capacidades de decisões se tornem cada vez mais enfraquecidas e distantes do padrão que Deus estabeleceu para a gente. Então, isso é a nossa grande tristeza e o nosso estado de miséria espiritual. O Martinho Lutero, quando se referia à nossa volição, à nossa vontade, ele gostava de usar a seguinte expressão, que a nossa volição ela é escrava. Você que gosta um pouquinho de história da igreja, não sei se você gosta, mas deveria gostar. Tem um livro maravilhoso chamado Nascido Escravo, que é um debate dele com Erasmo de Roterdã a respeito da volição. O Erasmo de Roterdã não acreditava que o homem possui uma volição que é viciada em pecado. E o Lutero acreditava. E eles traçam um debate muito interessante nesse livro. É um livro que dá para você ler em um dia. É muito interessante. E o Lutero fala que nós temos capacidade de decidir. Ou, para usar uma linguagem moderna, nós temos o chamado arbítrio, ou livre-arbítrio, como alguém gosta de chamar. Mas ele dizia o seguinte, que nós fazemos escolhas, mas que por causa dos nossos desejos, por causa das nossas inclinações pecaminosas, por causa dos afetos que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, as nossas escolhas sempre irão mirar, pender para o pecado. E todas as vezes em que isso não acontece, é fruto da graça de Deus. Então, quando dá certo, é a graça de Deus. Quando dá errado, a culpa é sua. O livro, em síntese, falava desse tipo de coisa. Então, meus irmãos, qual é a solução para uma volição caída? A primeira solução que a Bíblia apresenta é a conversão. Só a conversão é que pode mudar os afetos da alma. O ser humano ele pode melhorar, sim. O ser humano pode deixar de cometer pecados grosseiros, gritantes, ele pode fazer. Nós temos exemplos de pessoas que roubavam e deixaram de roubar. Há muitos exemplos de pessoas, inclusive, que não se converteram. Mas a questão não é apenas uma melhora, não é só um band-aid. A solução para a volição é a regeneração. A pessoa precisa nascer de novo. Porque quando ela nasce de novo, diz a Escritura, ela recebe a mente de Cristo. E uma vez que ela agora tem a mente de Cristo, ela pode se apossar de Cristo e, através de Cristo, vencer suas inclinações e santificando os seus pensamentos e as suas atitudes. E nós poderíamos dizer, irmãos, que essa é a grande obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar nesse mundo. Jesus Cristo veio para nos restaurar. Eu gosto de dizer que Jesus Cristo veio para restaurar a nossa humanidade. Nós somos seres humanos hoje, mas nós somos seres humanos distorcidos. E o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar aquela humanidade que nós um dia perdemos lá no Éden. Nessa humanidade, nós aprendemos a ter alegria com a santidade.
Essa é a obra que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. E como é que ele faz isso? Bom, eu já disse, primeiro, é através da conversão. É na conversão que ele nos convence de que ele nos amou. 1 João 4,19, vocês lembram bem do versículo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, na conversão, nós somos convencidos de que Deus nos ama, que ele enviou o seu Filho como um pagamento pelos nossos pecados, e nós cremos nessa mensagem, e a partir de então nós somos libertos da culpa do pecado, de tal modo que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. E isso é a experiência mais libertadora que nós podemos ter nesse mundo. Porque, embora nós continuemos a pecar depois de convertidos, nós acreditamos de todo o coração que Jesus Cristo morreu por aqueles pecados que cometemos. E isso não é para produzir uma licença para pecar, mas é para produzir um estímulo à santidade, uma vez que você olha para Jesus Cristo e você sabe que ele está vivo em você e que ele começou uma obra. Ele nos santifica no momento da conversão, no sentido de nos separar desse mundo, e a partir de então ele começa a santificar os nossos afetos. Ele vai operando por meio do Espírito Santo no nosso coração, através das escrituras, da pregação da palavra, dos conselhos que nós recebemos de pessoas sábias, e Deus vai usando tudo isso para santificar as nossas inclinações, e nós então podemos tomar decisões piedosas. E aqui, meus irmãos, eu já estou começando a fazer a transição para o capítulo 10, porque eu percebi que a autora ela faz uma transição bem lógica, porque primeiro ela fala da nossa volição, e no capítulo seguinte ela fala a respeito da santificação. E ela começa com uma distinção básica, mas fundamental, que é a distinção entre a santificação posicional e a santificação progressiva. A posicional é aquela que nós somos colocados no momento da conversão. No momento da conversão, nós somos santificados no sentido de que nós somos separados desse mundo para a glória de Deus e somos completamente perdoados dos nossos pecados. Deus nos justifica. Mas a partir de então, ele começa o processo de santificação. É um processo que por vezes é lento, muitas vezes silencioso, e é um processo por meio do qual o Senhor Jesus Cristo nos transforma à imagem dele. Um outro fato interessante sobre esse processo de santificação é que ele nunca é crescente, né? Às vezes nós gostaríamos que ele fosse aquele processo em que ele vai prosperando a cada dia, mas infelizmente não é assim. É um processo de idas e vindas. Eu gosto de, nos aconselhamentos, conversando com os irmãos, sempre falar isso, que a santificação pode ser ilustrada como uma corrida, uma caminhada que você está fazendo, que tem dia que você está correndo ali num lugar maravilhoso, num bosque, com água pura do seu lado, com toda aquela alegria, você se sentindo forte. Mas tem dias que você está se arrastando, tem dias que você tem a sensação que está parando. Nós vemos isso na Sagrada Escritura. Olha o exemplo, né? Na história de Davi, ele crescendo, prosperando, Deus abençoando todos os empreendimentos dele. E quando ele chega no auge do seu poder, de toda aquela posição que Deus havia colocado, ele comete um pecado terrível, grosseiro. É como se ele estivesse regredindo milhares de quilômetros nessa estrada da santidade. Mesma coisa acontece com Elias, que tem um ministério crescente, maravilhoso. Por meio dele, os 450 profetas de Baal são destronados lá do Reino do Norte, mas de repente ele se pega fraco, com medo de morrer, fugindo de Jezabel e chegando na presença de Deus completamente enfraquecido, necessitando de reavivamento. Então, irmãos, isso lembra a gente que não é um processo crescente, é um processo de idas e vindas. É um processo, isso é a glória da santificação, é um processo que Deus usa tanto os nossos sucessos quanto os nossos fracassos. Pense nisso, pare um pouco aqui. Medite nessa frase que eu acabei de dizer. Deus usa tanto os seus sucessos
como usa também os seus fracassos. Até os nossos fracassos são utilizados por Deus para a nossa prosperidade espiritual. Lembra de Davi dizendo: foi bom eu ter passado pela provação para que eu aprendesse os teus decretos. E esse processo, irmãos, crescente, ele não é simplesmente uma mudança exterior. Não é simplesmente o fato de que você fumava e deixou de fumar, você bebia e deixou de beber. O processo não é essa questão. É um processo de mudança na alma. É uma ação do Espírito Santo na qual nós vamos amando mais a Deus a cada dia. Nós vamos ter desejo por Deus, anseio pela presença dele. Então não se resume apenas a você ter atitudes éticas externas. É muito mais do que isso. É uma mudança nos seus afetos. Você vai experimentando aquele desejo de buscar Cristo. Você vai sentindo desejo de orar, de ler as Escrituras, de evangelizar, de permanecer na presença de Deus, de ter momentos de meditação, de compartilhar a sua fé, aquilo que Deus tem feito no seu coração com outras pessoas. Esse é o processo. Em Efésios capítulo 4, vamos ler, por favor, essa passagem. O apóstolo Paulo fala dessa obra gloriosa que acontece, de um verso, ele fala desde o verso 22, e ele usa aqui 3 etapas. Tá? Aqui eu estou usando 3 etapas só para fins didáticos, mas, na verdade, esse processo é concomitante, ele ocorre de uma vez só. Então, no verso 22, ele diz assim: no sentido de que, quanto ao passado, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, ele está chamando aqui a gente a tirar a roupa do velho homem. Ele diz que esse velho homem é corrompido. Esse velho homem, ele é organizado internamente por aquilo que ele chama aqui de concupiscências do engano, que seriam desejos que prometem aquilo que não podem cumprir. São desejos que se apresentam oferecendo para a gente felicidade, alegria, plenitude, mas Paulo diz aqui, são enganosos. Ele diz, nós precisamos nos despedir disso. Ao mesmo tempo, verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja que é uma renovação interior. Ele diz, é uma renovação do espírito. É uma renovação que acontece nas faculdades da alma. É por isso que eu falei para vocês que não pode ser resumido a atitudes externas, mas é uma mudança que ocorre dentro do seu coração, em que o seu entendimento, isto é, a sua maneira de pensar, ela vai sendo modificada. Você vai abandonando velhos pensamentos e você começa a pensar nas coisas do alto. Você começa a desejar as coisas do alto. Você tanto aprende a saber como a sentir que essas coisas são melhores, são superiores, são eternas, são desejáveis. Elas causam bem para a sua alma. E no verso 24, conclusão. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, chega um momento que a retidão acontece, como ele está dizendo aqui, em que você se veste desse novo homem, e a partir de então você passa a ter uma vida reta. Mas veja que antes de uma atitude externa correta, de uma vida íntegra, ele fala de uma mudança interior, ele fala de uma troca de roupa. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando do processo da santificação. É o processo da santificação. O processo da santificação ocorre com uma mudança de mentalidade, onde a antiga forma de pensar vai sendo substituída pelos pensamentos do novo homem, ou a mente de Cristo. Bom, meus irmãos, mas vocês sabem bem que para todo esse processo de renovação interior, nós temos um inimigo, Satanás. E Satanás, ele trabalha para frustrar esse processo.
Ele trabalha para que a santificação não ocorra. E como é que ele faz isso? Ele faz isso atacando os nossos desejos. Ele nos tenta em coisas importantes. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 4, texto clássico sobre a tentação de Jesus? E o texto diz ali que Jesus estava com fome. E ele se posta na presença do Senhor Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, isto é, ele está colocando em dúvida a identidade de Jesus, se tu és Filho de Deus. Se você ler no capítulo 3, verso 16, você vai ver que Jesus tinha acabado de ouvir do céu: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Aí o capítulo 4 começa: a seguir, levou o diabo ao deserto, o Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz é um ataque direto na identidade de Jesus. Se tu és Filho de Deus. Sendo que ele tinha acabado de ouvir há poucos instantes a declaração do Pai de que ele era Filho de Deus. E ele aproveita a circunstância da fome. Jesus estava 40 dias sem comer. E quando pensamos uma pessoa 40 dias sem comer, imagina aí, não é aquela fome que você sente quando se passa uma hora do horário do seu almoço. Jesus estava completamente deformado fisicamente. Você pode pensar naquelas imagens dos livros de história daquelas pessoas do campo de concentração que o próprio corpo se devorou, uma autofagia. E o diabo ataca ali. Então, meus irmãos, o ponto que eu estou tentando aqui estabelecer com vocês é que o diabo nos estuda. O diabo esmiuça a gente. Ele procura saber o que é que anda seduzindo o nosso coração. O que é que você anda desejando. Para onde os seus olhos estão focados? O que é que desperta em você apetite? O que é que causa prazer para você? O que é que você tem medo? Medo de perder ou medo que lhe seja negado? E Satanás ataca você nesse ponto. Ele coloca em dúvida a sua identidade, se você é filho de Deus mesmo. Eu recebo muitas pessoas para aconselhamento e é sempre uma coisa que eu ouço. Ah, pastor, eu estou numa situação que eu não sei nem mais se eu sou crente. Essa pessoa certamente ouviu a voz de Satanás. E ele ataca assim, dizendo que Deus não se importa com isso, que vai ser bom, que nada vai dar de errado, que isso não vai causar prejuízo para ninguém. Ele usa tanto medo como prazer, estimulando a nossa mente a pensar que se nós cedermos, ou se nós não cedermos, nós vamos perder uma coisa prazerosa, nós não vamos ser pessoas felizes. Ele pinta a pessoa de Deus como se Deus estivesse nos privando de coisas boas, de coisas desejáveis. Mas vocês sabem, ele é o pai da mentira. O objetivo, no final das contas, é nos escravizar, é nos levar para longe de Deus. E a autora usa 3 exemplos para ilustrar essas tentações. O primeiro é o de Judas, tá? O Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, muito antes de trair o Senhor Jesus Cristo, ele já era uma pessoa escravizada pelo dinheiro. Se você olhar João capítulo 12, versículo 6, o Senhor aqui tinha sido ungido por Maria Betânia. Vocês conhecem bem a história. E o Judas Iscariotes faz uma queixa, dizendo que ela tinha esbanjado dinheiro que poderia ser usado para os pobres. E o João faz uma explicação no verso 6, dizendo assim: isto disse ele, no caso Judas Iscariotes, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então veja que o Deus de Judas era o dinheiro. Então, por um lado, ele traiu o Senhor Jesus Cristo porque foi seduzido com a ideia de que com 30 moedas de prata, que, convenhamos, irmãos, não era nem tanto dinheiro assim na época, era o dinheiro pago por um escravo. Não era um dinheiro que ia deixá-lo rico. Foi comprado um terreno, vocês lembram da história? Ele foi seduzido com a ideia de que ele poderia tirar um lucro de toda aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, ele foi seduzido pelo medo.
O medo de que, de repente, o Senhor Jesus Cristo não iria cumprir a missão do Messias, que todos esperavam que era a missão de expulsar os romanos de Jerusalém. E ele ia ali, tanto levado pelo medo quanto pelo desejo, ele traiu o Senhor Jesus Cristo, e a partir daquele momento ele percebeu que aquela promessa de satisfação, de prazer, foi completamente frustrada, e a vida dele se tornou amarga e ele resolveu se enforcar. Esse é o efeito do pecado. Nós temos o apóstolo Pedro, é um outro exemplo utilizado pela autora, que o problema dele não era amor ao dinheiro, mas nós poderíamos dizer que é aquilo que se chama de temor do homem. Era o medo de sofrer desaprovação das outras pessoas. Mas diferente de Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro teve um benefício. Queria que você olhasse comigo Lucas capítulo 22. Isso é uma coisa muito importante, meus irmãos, e muito gloriosa, e que enche o nosso coração de esperança para lidar com as tentações. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Pedro teve um benefício glorioso. Ele teve a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Jesus Cristo orando por Pedro. Imagina lá Jesus com os joelhos dobrados. Pai, protege ele. Pai, fortalece ele. Pai, traz ele de volta. Quando fala ali de ele se converter, não é dizendo que ele ele era um ímpio. Não, mas o converter-se ali é Jesus antecipando o fato de que Pedro não iria resistir, e ele ia cair, e ele ia precisar voltar atrás daquilo que ele fez. Jesus dizendo: olha, eu orei por você. E essa, irmãos, é a grande promessa que nós temos para a nossa vida hoje. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Então você pode imaginar que para cada tentação que você enfrenta, às vezes aquelas tentações que vêm devastando você, quase como se o diabo estivesse dizendo coisas horríveis na sua cabeça, coisas que você pensa e você nem se reconhece por ter pensado aquelas coisas. Mas você pode se consolar com a ideia de que o meu Senhor Jesus está orando por mim. Ele intercede por mim. Ele está lá, na presença do Pai, rogando para que a minha fé não se desfaleça. Para que eu retorne com arrependimento. Oh, meus irmãos, que bênção a gente ter esse privilégio hoje. Isso é um encorajamento para a gente prosseguir na vida cristã. O terceiro exemplo é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, vocês sabem, ele amou o Pai perfeitamente. Nada nesse mundo fascinava o Senhor Jesus Cristo mais do que obedecer ao Pai. Mas o Senhor Jesus, não subestime, ele foi a pessoa mais tentada que houve nesse mundo. Porque a pessoa que resiste é sempre a pessoa mais tentada. Imagina que uma tentação chega e assim que ela chega, vem com tudo para cima de você, você imediatamente cede. Você não teve uma experiência de resistência. Mas outra coisa é você ter a tentação cercando você e você dizendo: não, eu não quero. Não, eu não quero. Jesus teve essa experiência durante os 33 anos que ele viveu nesse mundo. E Hebreus, capítulo 4, versículo 15, irmãos, traz uma garantia maravilhosa para a gente, dizendo que o fato de Jesus ter sido tentado em todas as coisas e ele ser o nosso sumo sacerdote, isso significa que ele nos representa diante do Pai. E ele, como alguém que sofreu na pele o poder, a força de uma tentação, ele conhece essa experiência
e diante do Pai nos representa, levando ao Pai aquilo que está passando dentro da nossa alma. E essas realidades, irmãos, são realidades que nós precisamos nos apropriar todos os dias. Então aqui eu já vou agora começar a convergir para as minhas palavras finais. Eu tenho aí uns 15 minutos que eu vou começar a convergir, e eu vou tentar trazer nessa parte final alguns conselhos para os irmãos sobre como lidar com os ídolos, os pecados, os desejos do nosso coração. E aqui eu estou interagindo tanto algumas coisas que a autora fala, como algumas coisas também que Deus tem dado a oportunidade de aprender, ensinar, e viver também na vida cristã. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer quais são os nossos ídolos. Como é que nós reconhecemos os nossos ídolos? Bom, tem vários caminhos. Primeiro é a oração, a leitura das escrituras, a fala de pessoas piedosas que nos conhecem, o próprio testemunho do Espírito Santo. Mas, sobretudo, meus irmãos, a autoanálise. É a gente ter coragem de, na mediação do Espírito Santo, fazer uma análise do nosso coração. O que é que eu desejo? O que é que eu temo? Que tipo de prazer para desfrutar dele, estou disposto até a pecar? Que normalmente eu temo, que eu temo perder? Qual é o efeito que a opinião das pessoas tem sobre a minha vida? Quando algo me é negado, como é que eu fico? Eu fico murmurando, cheio de amargura, com autopiedade. Essas reflexões, irmãos, elas mostram, elas trazem à tona os ídolos que nós escondemos, e nós podemos encará-los de frente. Então esse é o primeiro conselho. O segundo é que a gente precisa lembrar como é o processo da tentação. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 1. Olhe comigo, por favor, esse texto, porque ele é importante. Tiago, capítulo 1, versículo 13, eu vou ler até o 15, tá? Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O Tiago usa palavras muito fortes aqui para descrever essa nossa relação de desejos, cobiça, pecado e morte. É como se a cobiça fosse uma mulher. Tá? Imagina assim que existe uma mulher muito atraente e, de repente, um homem se encontra com aquela mulher, ele tem relações com aquela mulher, e daquela mulher nasce um filho, e esse filho cresce e um dia mata o pai. Essa é a imagem que Tiago está usando aqui. Você pode ver isso no versículo 15. Ele diz, a cobiça, depois de haver concebido, isto é, a cobiça engravidou, e aí ela dá luz a um filho, chamado pecado. E esse pecado, uma vez consumado, isso é, estabelecido, ele gera morte. Então, meus irmãos, essa fala do Tiago é muito importante para a gente. Nós precisamos encher a nossa mente com esse pensamento. Que por mais que o pecado se apresente como prazeroso, como pleno, como trazendo uma promessa de uma satisfação, de um deleite, que de repente em Deus, na igreja, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, você não pode ter, no final das contas, não passa de cobiça, não passa de sedução. E se nós nos relacionarmos com essa mulher, chamada cobiça, vai gerar um filho. O filho, o pecado, será concebido. E esse pecado, um dia, voltar-se-á contra nós para nos destruir. Irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos tornar ela todos os dias.
falar, pregar para nós mesmos, até isso ficar martelado no nosso coração. Se eu for por esse caminho, vai ser concebido um filho dessa relação. E isso vai vir com destruição para cima de mim. Então lembre-se dessa verdade, tá? Um outro conselho, meus irmãos, é que nós precisamos nos apropriar do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com nos apropriar? Eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo já está em nós. A Bíblia diz isso. Né? Vocês lembram de João capítulo 15, que diz que ele é a videira, nós somos os ramos. Nós já estamos nele. Então, se nós já estamos nele, se nós já recebemos poder dele por meio do Espírito Santo, nós precisamos nos apropriar dele. Isto é, pela fé, nos apossar dessas realidades. Crer que Deus já nos deu ela e, pela fé, buscar essas coisas, essas realidades, para que elas se tornem reais na nossa experiência de vida cristã. Então, nós precisamos de plenitude do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, a face de Cristo, até que os nossos desejos sejam transformados. E como é que nós fazemos isso? Bom, Mateus capítulo 4, no episódio da tentação do Senhor Jesus, nós temos lá o modelo. Jesus venceu por meio da oração e do jejum. Verso 2 de Mateus 4 diz isso. Tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome e o tentador veio a ele. E eu queria, meus irmãos, lembrar a vocês dessa prática que a gente tem falado pouco hoje nas igrejas, infelizmente. A prática do jejum. O jejum cristão não é moeda de barganha, não é para você conseguir coisas com Deus. O jejum cristão não é porque você está com um problema e quer a resolução do seu problema. Não, isso não é o jejum cristão. O jejum cristão significa saudades de Jesus. Jesus contou a ilustração lá, vocês lembram da história, quando os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram: olha, por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus falou o seguinte: bem, quando se está no meio da festa de um casamento, ninguém jejua. Todos ali se fartam, se divertem. Jesus acrescenta: mas dias virão em que o noivo será tirado, e naquele dia vocês jejuarão. E nós hoje, irmãos, vivemos na época que o noivo foi tirado. A ilustração aqui de Jesus é do casamento judaico. O casamento judaico durava vários dias. Então você imagina aquela experiência de o casal de noivos felizes ali, naquela festa de vários dias, e no último dia, quando chegou o momento esperado, em que os dois vão se juntar, irem para sua própria casa para consumar o casamento, aconteceu uma tragédia e o noivo desapareceu, sumiu, viajou para longe e ninguém sabe o que aconteceu, e aquela noiva está ali desolada, porque ela não sabe para onde seu noivo foi e ela deseja a companhia do seu noivo. Então, para ela, a comida não tem mais nenhum sentido, a festa não tem nem mais nenhum sabor. Jesus diz que nós vivemos nessa era. O noivo foi tirado. A noiva precisa estar com saudade do noivo. E essa, meus irmãos, essa é a essência do jejum cristão. É saudades de Jesus. Não é porque você quer alguma coisa de Deus. Não, é porque você quer o próprio Deus. É porque você tem fome de Deus. Desejo por Deus. Então imagina você, por exemplo, abdicando de uma refeição, uma das suas refeições. Ou imagina você fazendo um jejum de redes sociais. Ou imagina você abdicando de um horário do seu sono, acordando, por exemplo, de madrugada para orar. E você dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu preciso de ti. Eu estou aqui para pregar para a minha alma mesmo que o Senhor é mais importante que o alimento. O Senhor é mais importante que o descanso. A minha alma está precisando muito mais descansar em ti do que do descanso do meu travesseiro. Eu estou precisando muito mais me alimentar de ti do que dessa refeição saborosa que eu tenho aqui na minha frente. Irmãos, nós precisamos jejuar.
Nós precisamos buscar a Deus. Se nós não buscarmos a Deus, irmãos, se nós não jejuarmos, se nós não nos jogarmos de cabeça nesse processo de conhecer ao Senhor, os nossos sentimentos não serão transformados. A gente vai para a igreja, pode dar dízimo, se envolver nos ministérios, mas a mentalidade, os valores da alma, eles continuarão sendo mundanos. Nós precisamos de oração e jejum para nos encher do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse isso em Lucas 11:13, que todos aqueles que clamam pelo Espírito Santo receberão do Espírito Santo. Nós precisamos dessa plenitude. Nós precisamos estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, senão nós vamos ser cheios de nós mesmos, irmãos. Nós vamos ser cheios do mundo. E esse mundo vai encantar, vai seduzir a gente. Nós não vamos ter forças para buscar Deus. Mateus capítulo 4 ainda traz um outro exemplo. Nós precisamos da Sagrada Escritura. Jesus, ele derrotou o diabo citando as Escrituras. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. E esse assunto, irmãos, é importante porque nós vivemos hoje uma época de analfabetismo bíblico. Os crentes não conhecem a Bíblia. Tem crentes que estão há anos na igreja e nunca leram a Escritura toda. Que faz uma leitura espaçada de um salmo, de um trecho da Escritura. Mas não foram pessoas que se jogaram de cabeça para conhecer a Deus na sua palavra. E por conta disso, as pessoas não têm mente transformada. E quando chega o dia da tentação, quando chega o dia em que o diabo peneira, lembra lá de Jesus dizendo: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Chega o dia também que nós somos peneirados. E nós não estamos prontos, porque a palavra de Deus não habita no nosso coração. Paulo, quando estava falando com os Efésios sobre ser cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 5, 18, ele diz assim: vocês precisam falar entre vós com salmos. Isto é, conversação santa, baseada na palavra de Deus. A gente fala sobre tanta coisa, a gente se reúne nos nossos encontros de casais, nós falamos de futebol, falamos de política, falamos de trabalho, falamos de dinheiro, de investimento, falamos de filhos, mas nós não compartilhamos a fé, nós não compartilhamos a Escritura. Nós recebemos amigos em casa, nós não falamos a respeito da palavra de Deus. E Paulo está dizendo lá em Efésios 5 que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos começar a falar a respeito de Deus. Nós precisamos começar a falar a respeito da Escritura com as pessoas. Encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus para poder transbordar para os outros. E um ministrando ao outro, um abençoando o outro, um compartilhando com o outro as lutas, as vitórias, as alegrias, até mesmo as derrotas. A igreja de Deus, irmãos, era para ser esse ambiente. Esse ambiente em que a gente não tem medo de abrir o coração e dizer: eu estou fraco, eu pequei. Pouco tempo eu estava pensando sobre isso nas reuniões de pastores. Às vezes as reuniões de pastores são um pequeno planeta do que acontece dentro da igreja. Nós nos reunimos lá e todo mundo fala dos seus sucessos. Eu fiz tantas conferências esse mês. Se converteram tantas pessoas na minha igreja. O orçamento da minha igreja subiu. Um dia desse eu estava numa daquelas crises existenciais, eu não sei se vocês têm delas, mas eu estava pensando assim: meu Deus, por que a gente não fala dos nossos fracassos? Por que eu não posso chegar numa reunião de pastores e dizer assim: irmãos, eu estou cuidando do filho de todo mundo, mas meu filho está mundano. Irmãos, eu estou pregando no encontro de casais da igreja da Cachoeirinha, mas o meu casamento está falido. Irmãos, eu estou pregando todo domingo, mas eu não estou conseguindo orar durante a semana, fazer o meu próprio devocional.
A igreja, meus irmãos, era para ser esse ambiente que a gente abre o coração, que a gente fala aquilo que nós estamos sentindo e nós encontramos apoio. Então é com esse desejo, com essa expectativa que eu estou encerrando aqui essa primeira parte. Vamos buscar, meus irmãos, a Deus. Só Ele pode santificar as nossas emoções. Só Ele pode nos dar essa mentalidade santa. Então busque ao Senhor. Se Deus está falando com você e dizendo: você precisa disso, você precisa me buscar, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Se Deus está falando com vocês, confirmando essas palavras no seu coração pelo Espírito Santo, sabe de uma coisa: você é responsável. Você precisa fazer. Tá bom? Que Deus abençoe. Queria fazer uma oração. Pode ser? Depois eu passo aí a palavra de novo para os irmãos. Tudo que nós falamos, Pai, aqui hoje à noite foi na Tua presença. E nós suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê a graça de realizarmos tudo aquilo que falamos aqui. Nós não temos forças, nós somos pecadores. Nós temos sentimentos distorcidos. É só a Tua misericórdia que pode vir a nós e nos capacitar. Pedimos, Senhor, encha-nos com Teu Espírito. Tua palavra, Senhor, Tu prometeste que se orássemos, se pedíssemos, como necessitados, o Senhor nos daria do Espírito Santo. Então aqui estamos, ó Deus, com as nossas mãos vazias. Dá-nos do Espírito Santo, Pai, nos enche com Ele. Que Ele produza fruto, amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, espírito perdoador, alegria em Te servir, comprometimento com o Teu reino, fidelidade nos nossos relacionamentos, integridade no comportamento, pensamentos santos. Nós precisamos disso, Senhor. Venha a nós, nos abençoa. Eu oro para que o Senhor nos dê desse poder. Eu oro para que o Senhor faça com que essa vida de Cristo, que já está em nós, venha produzir fruto, fluir poder nas nossas veias, para vivermos de um modo que Te agrada. Eu oro pelos irmãos, pelas irmãs que acompanham hoje aqui. Eu oro para que o Senhor visite o coração deles e pelo Teu Santo Espírito confirme todas essas palavras que foram ditas. Pedimos isso para a Tua glória, Pai, para o bem da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, quer tomar uma água, né? Pastor, muito obrigado desde já, pastor, por essa palavra, né? Exposição dos capítulos 9 e 10. E pode ficar certo que a gente tem aproximadamente aí umas 40 a 50 pessoas escutando, pastor. Amém. Nós temos aqui 24, mas nós temos 25. Se você pega 25, multiplica por 2, que é um casal, né? E ainda tem mais outras pessoas também. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente está com a nossa turma. Nós temos a Andresa Maia, nós temos a Bárbara, a Cíntia, o Diego e a Sara, um casal, a Elizabeth Silva, a Esther Amaral, junto com o esposo, Fabi, né? E o Cleider, o Fernando Souza, o pastor Fernando está dando o prazer da sua presença conosco, escutando aí você, né? A Janete Gomes, o Jarbas, a Joelma, o José Moraes, esposa, também o pastor João Batista, a Michele, a Milene Duarte, Mônica Moura, Naidilene, todas as pessoas queridas, pastor, escutando você, além do pastor Sebastião Valente, esposa, né? Temos também a irmã a Isabel, a Rosiane, nossa missionária, a Ruth, aqui também, além da Sara, o Sebastião, a Shirley Costa, a Shirley Farias, a Simone Botileiro e também a Cidiane Fortes, além da Vandeca, que é a nossa Vanderly, e também a Michele está dizendo assim, o Alexandre também está comigo. É isso aí, Michele. Eu multipliquei logo por 2 logo. Irmãos, vamos interagir com o pastor depois
essa brilhante oportunidade que nós tivemos, né? Nós temos a oportunidade, temos também essa oportunidade magnífica de interagir com ele, né? Quem vai ser o primeiro, se quiser levantar a mão, então libera aí, você mesmo libera o seu áudio e pode interagir com o pastor Marcos. Um de cada vez. Então, pastor, é Shirley. É bem interessante quando você estava falando sobre o aconselhamento, você conversando com uma pessoa, né? E você falou sobre os pequenos pecados, né? Vai crescendo. Se encaixaria, então, aquele versículo que diz: um abismo chama outro abismo, né? Que o pecado vai começando a sair, um vai chamando o outro, uma coisa vai quando você vê. Sim. Então, irmão, o versículo comportaria esse tipo de aplicação, né? Especificamente o versículo. Mas o princípio é esse mesmo. O princípio é que eu percebo que às vezes os crentes eles têm um zelo com aqueles pecados grosseiros, adultério, roubo, assassinato. Então há uma moralidade elevada nos crentes nesse sentido de não querer ser pegos, né, nesse tipo de situação. No entanto, aquilo que a Bíblia chama de santidade está para muito além disso. Tem até um livro que eu até sugiro, do Jerry Bridges, chamado Pecados Intocáveis. É um livro bem interessante, porque ele fala justamente desses pecados menores, né? Eu volto a dizer, quando eu falo menor, eu estou falando porque eles estão normalmente fora do nosso radar. E vale a pena você ler. E a ideia é essa mesmo, irmã, é que a nossa volição, ela se vicia no pecado. E pecado chama pecado. O pecado nunca vem sozinho. O pecado sempre traz outros pecados junto com ele. E se nós abrimos concessões nos primeiros pecados, essas concessões vão enfraquecendo a nossa vontade e logo, logo nós nos pegamos cometendo pecados mais grosseiros. E o triste é que esse processo é lento, esse processo às vezes demora anos. E a pessoa não vai percebendo ali aquela corrupção que vai acontecendo aos poucos, por meio da qual a pessoa vai abrindo pequenas concessões. E essas concessões, como eu disse na palestra, elas destravam, passam por debaixo da porta e destravam a porta do nosso coração para os grandes pecados. É por isso que a mentalidade renovada, transformada, ela se ocupa também desses pecados. Só para eu fechar aqui, irmão, uma outra coisa que eu tenho percebido nos aconselhamentos é que as pessoas, quando estão lutando contra um pecado em específico, ela coloca todo o seu foco naquele pecado e esquece os outros pecados. Então eu aconselho, inclusive esse tem sido um dos maiores problemas, né? Eu sei que o pastor Fernando também trabalha muito com aconselhamento, mas um dos pontos que eu mais tenho aconselhado é pessoas viciadas em pornografia. E o que eu percebo é que uma pessoa que é crente mesmo, ele quer vencer esse pecado. E ele coloca toda a força dele, todo o interesse dele naquele pecado. Então ele lê livros sobre pornografia, ele conversa, ele busca aconselhamento. Só que às vezes ele foca tanto naquele pecado e ele esquece de outros pecados. Ele esquece do orgulho, ele esquece da murmuração, ele esquece da ira. E esses pecados, como eu disse, eles vão alimentando o nosso coração e prejudicando a batalha contra esses pecados mais vis. Então, a mentalidade transformada, né, segundo Paulo, em Efésios 4, é se despir do velho homem, completamente do velho homem. Tanto dos pecados grosseiros como daqueles pecados que normalmente estão fora do nosso radar. Naidilene Doroteu levantou a mão. Pode falar, Naidilene.
Boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Tudo bom? Não sei se o senhor lembra da gente da Igreja da Graça. O senhor foi nosso preletor da Conferência de Casais há alguns anos. É um sim. prazer, é um prazer revê-lo. Amém. No final do estudo, pastor, o senhor falou sobre a realidade da igreja, como ela deveria ser, qual deveria ser a nossa realidade na igreja, e não é, né? Quantas vezes nós... Então, pastor, assim, é um perigo também, né? Essa situação, por quê? Porque alimenta o nosso ego de supercrente. Como nós passamos muito tempo mostrando sermos quem não somos, então isso também vai alimentando o nosso ego de supercrentes e a gente se vê num grande terremoto, numa grande tempestade, quando as provações chegam e nós somos colocados diante dos ídolos que estão dentro do nosso coração, porque até nós mesmos não cremos que temos estes ídolos, né? E eu estou dizendo isso assim em forma de testemunho, porque eu estou passando por uma crise da ansiedade e eu estou fazendo aconselhamento, né, inclusive com uma irmã da igreja de Cachoeirinha, e quando eu fui confrontada com coisas, pequenos pecados que estavam escondidos no meu coração, eu até me assustei de tê-los como cativos no meu coração. Porque até então a gente fica assim, você começa a crer que você não tem isso, porque está tudo bem na igreja, e normalmente na igreja nós nos enchemos de nós mesmos, né? Muitas vezes, porque os irmãos acreditam naquela imagem que você coloca e você começa a não enxergar os seus pecados cativos, né? Então, eu reforço muito essa questão da importância do aconselhamento bíblico e da confrontação, da coragem de mostrar que nós temos esses pequenos ídolos guardados, né? Como o senhor acabou de falar aí com a Sheila e a Ira, e tantos pecadinhos que vão se acumulando e formando uma grande montanha de ídolos no nosso coração. Então, assim, eu queria que o senhor comentasse acerca dessa situação, né? Porque de que maneira nós poderíamos, assim, como igreja, agir para ajudar os irmãos nesse processo, assim, de mudança? Como que a gente poderia ajudar mesmo irmãos queridos nesse processo de mudança, desse comportamento que a gente alimenta na igreja? Irmã, eu diria assim que é uma questão crônica isso, né? Boa parte das nossas igrejas, claro que aqui eu não estou falando especificamente cada pessoa, cada igreja é assim, mas há muito um espírito legalista, condenador, às vezes semelhante àquele dos fariseus dos tempos do Novo Testamento, que criticavam o pecado dos outros como uma forma de esconder os seus próprios pecados. Isso é uma coisa triste, uma coisa da qual Deus precisa nos dar arrependimento. E eu diria, irmã, que a solução passa por essa renovação de mente que nós falamos, e especificamente aquilo que eu terminei falando em Efésios capítulo 5, a importância da gente conversar a respeito da palavra de Deus. Quando a gente começar a falar entre nós com a Sagrada Escritura, né? Eu não estou falando aqui de debater teologia, né? O calvinismo, arminianismo, não estou falando isso. Claro que isso aí tem espaço também, mas não é isso que Paulo tem em mente ali. Ele tem em mente a conversação santa baseada na palavra de Deus. Quando houver esse ambiente em que a gente interage e a gente constrói relacionamentos, não apenas a partir de coisas incomuns, né? Vocês já perceberam que a gente constrói relacionamentos na igreja muito parecido com o modo como os mundanos constroem relacionamento? A gente constrói relacionamento a partir das nossas afinidades. Então, essa pessoa aqui é uma pessoa legal, uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade, tal e tal e tal. Eu não estou dizendo necessariamente que isso é errado, mas eu estou falando só que na vida cristã é mais profundo. Nós construímos relacionamentos compartilhando a fé.
Eu sempre lembro daquele texto de João capítulo 15, eu estou parafraseando aqui, mas o Senhor Jesus diz mais ou menos assim, que ele manifestava a amizade dele pelos discípulos, falando para os discípulos aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Tá? Eu estou parafraseando aqui, mas o versículo diz essa ideia. Então, eu compartilho com vocês as coisas que eu não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês amigos, porque eu vos fiz ouvir aquelas coisas que o meu Pai tem me falado. Então, veja que isso é a base de uma amizade cristã. A amizade cristã, ela vem do compartilhar a fé. Então, aquilo que eu ouvi de Deus, isto é, aquilo que eu aprendi de Deus, aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu entrego para as pessoas da minha convivência. E isso produz na gente uma aliança, uma amizade, uma ligação de fé. Essa é a ligação mais profunda que a gente tem. É mais profunda do que, inclusive, os laços de sangue. E quando nós começarmos a desenvolver esse tipo de amizade, essa amizade santificada, eu creio que, naturalmente, isso vai abrir espaço para a gente abrir o nosso coração sem medo de externar as nossas fraquezas, sem temor do homem, e sabendo que nós vamos estar falando com pessoas que querem e podem nos ajudar. Então, que Deus nos ajude, né, nesse processo. Beleza. O pastor Sebastião levantou as duas mãos. Pode falar. Boa noite, meu presidente. Prazer ouvi-lo. Fiquei muito feliz, muito realizado em ouvi-los. Realmente estava com saudade. E aí, isso aqui é uma pequena prévia, né? Lá de Brasília, para junho. Mas muito bom, pastor. Foi um prazer ouvi-lo e realmente, acertadamente, Deus lhe usou profundamente para falar aos nossos corações e dizer que eu me senti desafiado pelos textos, pela sua firmeza também em colocar os assuntos. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer ao irmão João Luiz, ele que teve essa brilhante ideia e hoje acaba colocando você de frente com a gente aí para tratar esse assunto, tá? Muito obrigado, um abração, que Deus continue lhe usando. E a nossa pitua lá, não é? É isso. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado pelas palavras de incentivo e continue orando por nós. Beleza. Pastor Marcos, eu tenho uma... Agora eu vou incendiar aqui a nossa discussão um pouquinho, né? Bom, então, pastor, quando você fala que nós temos lá... Que tipos de afetos eles estão nos controlando, né? Foi logo no início, né? E somos mais inclinados ao pecado que à santidade. Né? Essa foi uma das afirmações que também você fez. E eu fiquei pensando aqui, junto com a minha esposa Alceni, nós pensamos numa coisa, né? Que nós assistimos semana passada, assistimos um programa onde tinha onde era uma espécie, eram debatedores, né? E onde a gente parece que tem sempre né? A gente coloca a culpa sempre no diabo, né? A gente coloca a culpa. Será que a gente realmente pode culpar o inimigo pela nossa disposição em pecar? Parece que a gente já tem uma resposta acerca disso. Mas eu não sei, porque eu me lembrei também que aos 17 anos, quando eu era um recém-convertido, né? Então, aí eu fui para uma escola militar, e lá na escola militar, a cada 2 meses, você tinha uma espécie de um baile, de uma festa, onde eu não participava nada, mais disso, né? Eu não queria mais. Mas, no entanto, quando eu via todo mundo, né, indo para a festa lá, que era uma escola de internato, aí lá eu ia. Aí, quando dava lá pelas 3 da manhã, eu voltava cabisbaixo, né? Aí tinha um espelho grande lá no banheiro,
Aí eu dizia, eu nunca mais eu esqueci disso, né? Colocando sempre a culpa em alguém. Eu disse, mais uma vez o diabo te venceu, né? E isso nunca mais saiu da minha cabeça, porque realmente parece que a nossa tendência é colocar a culpa sempre só no inimigo, né? E a responsabilidade a gente... queria que o senhor escorresse um pouquinho acerca disso aí. Se é ou se não é, ou se o senhor concorda com isso. Ok. Eu posso dizer assim, irmão, que há uma interação entre os nossos afetos e a ação do nosso inimigo e dos seus demônios. Respondendo assim, nós precisamos do diabo para pecar? Não, não precisamos, né? Nós temos, inclusive, lá em Apocalipse 20, o período do milênio que Satanás vai estar preso, e no final do milênio tem uma revolta contra o Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que nós não precisamos do diabo, mas isso também não significa que o diabo não tenha participação nenhuma. O diabo com os seus demônios. Nós temos as nossas paixões e, como eu disse, ele esmiuça as nossas paixões, ele estuda a gente, ele procura as nossas fragilidades e ele ataca a partir daquilo. Às vezes apenas estimulando aqueles processos que já estão dentro da gente. Então, na era que nós estamos vendo hoje, na dispensação que nós estamos vendo hoje, as nossas tentações, embora não dependam do diabo, mas possui essa interação com as realidades espirituais. Então, eu veria que essa é uma maneira equilibrada da gente compreender a questão. Então, a gente não pode... É claro que isso não significa que a gente deve colocar a culpa no diabo, né? Como normalmente faz, né? Sempre lembro daquela história da irmã chegando para buscar aconselhamento, dizendo assim, pastor, vai lá orar pelo meu marido, porque meu marido está com o espírito da pombagira. Ele está me traindo com outra mulher. E aí foi dito a ela assim, irmã, seu marido não precisa de exorcismo, seu marido precisa de arrependimento. Porque o adultério é um pecado da carne. Seu marido não precisa do diabo para adulterar. Mas isso não significa necessariamente que o diabo não está nos esmiuçando e procurando nos colocar em contexto para a gente pecar. Mas o fato é que quando nós cedemos à tentação e desobedecemos ao Senhor, a responsabilidade é totalmente nossa, principalmente nós que somos de Deus, que somos convertidos. No ato da conversão, né, nós salientamos isso, recebemos a mente de Cristo. E agora, com a mente de Cristo, nós temos a condição, o poder para dizer não. Nós temos. Então, a responsabilidade é nossa, nesse sentido. Maravilha, pastor. Maravilha. Obrigado. Alguém mais levantou a mão aí? Eu não vi aí. Não parece muito elegante a gente pedir que algum colega seu possa fazer uma consideração, pastor. Né? Eu queria pedir ao pastor Fernando, né, que também está nos assistindo, ele pudesse também dar uma consideração aí. Nosso querido pastor Fernando estará nos visitando aí no próximo final de semana aí. Muito bem. Olá, pastor Marcos Perim. Prazer ouvi-lo, viu? Faz um tempinho que a gente não se encontra aí. Amém. E eu fico pensando, né? Por que esse pessoal não faz parte da ABCB? Por que estão por aí assim, aconselhando, entendendo tão bem aí a propósito da idolatria, desejo do coração? Venha para a ABCB, Marcos Perim. Tá bom. Esses dias aqui, semanas atrás, um casal que veio para cá, para Tupã, eles
a gente estava conversando sobre Salvador, eles eram da Igreja Batista Metropolitana, pastor Abraão. Aí eles comentando e tal, daí eles falaram, nós conhecemos também um pastor lá, Marcos Perim, mas é da Igreja Batista Regular. Eu falei, eu conheço bem Batista Regular. E aí eles ficaram felizes de eu saber quem era também e conversar. Não sei se você conhece, mas é o Edson Burke e a Magali, mas eles falaram que te ouviram ou conheciam um pouco do seu ministério, estavam felizes. Enfim, quanto à abordagem, eu fico muito grato de ver a apresentação, destacando os pontos do livro, mas também com toda a percepção pastoral e a experiência aí em cima, é o que faz ficar bem rico todo esse conteúdo. E destaco só para reenfatizar essa questão da volição relacionada ao desejo, às afeições, ao intelecto, enfim. Às vezes a gente divide muito, né? A gente faz essa divisão em categoria muito rígida, quando, na verdade, a vontade, a volição, ela também tem uma conexão total com outros aspectos do coração humano. Então, a autora faz bem aí a ênfase e o irmão destacou bem. Eu queria compartilhar com essa fala aí e parabenizá-lo pela apresentação. Bem, pastor, obrigado, Deus abençoe, prazer revê-lo. Ficou bem de barba, viu? Continua. Quem tem barba sempre elogia. Ok. Meus irmãos, são 22h24 lá na Bahia, lá na terra boa. E o pastor Marcos chegou há pouco mais de 12 horas, né, pastor, de uma outra viagem, né? Então, acho que o nosso querido pastor Marcos também merece um descanso aí um pouquinho agora, né? E nós somos mais uma vez agradecidos como Ministério de Casais da Igreja Batista de Cachoeirinha, onde temos 2 casais líderes, pastor, né? Nós temos a Esther e o Sebastião, que estão escutando também você, né? A Esther parabenizou você pelo excelente estudo, pela bênção que foi para a vida deles, né? A Esther e o Sebastião são líderes nesse Ministério de Casais, e juntamente comigo e com Alcenir, né? E queríamos também deixar aqui uma porta sempre aberta